Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês com tia Natália, né? Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Aliás, primeiramente vamos revisar o Zero Conditional, né? Que foi o que estudamos na aula passada. E aí vamos introduzir o First Conditional, que é a primeira condição. Então, revisando o zero conditional, que é o zero condicional em português, tá certo? Só relembrando, né, para que nós usamos. Então, quando nós temos uma frase que o resultado da condição é sempre verdade, podemos chamá-la de zero condicional. Por exemplo, if, a estrutura, né? If I mais you heat water é igual a it boils, que significa se você aquecer a água, ela ferve. Então, nós usamos o zero conditional, né? O zero condicional para expressar ações, né? Fatos que eu sei que as respostas são verdadeiras. Geralmente, nós usamos para fatos científicos ou fatos naturais. Né? E aí está um fato, digamos, científico e natural também, né? Se você aquecer a água, né? Se você aquecer a água é a condição, então ela ferve é o resultado, né? Então a água ferver, se você aquecer ela, isso é uma verdade científica, é um fato natural, tá certo? Até agora ninguém provou ao contrário. Então não tem como o resultado ser outro. É claro que se você aquecer a água, ela ferve. Então, para esse condicional, como eu falei, todos os resultados eles são verdadeiros. Nesse caso, as frases elas não falam sobre o futuro, sobre o passado ou até mesmo o presente especificamente, mas elas falam sobre algum fato, quase todos científicos, tá certo? Né? E agora nós vamos ver sobre o first conditional, né? O que é isso? Então, né, significa a primeira condicional em português e expressa uma ação que depende de uma condição para acontecer, tá certo? E aí a sua estrutura é formada pelo presente, ou seja, a minha ação, né, a minha condição, ela vai estar no presente e o meu resultado, ele vai estar no futuro. Certo? Vamos ver isso na prática aí em frases. Ó, trouxe aqui 3 exemplos em português para vocês primeiro compreender, né, como é essa primeira condicional em inglês. Então, nós temos aí, primeiro exemplo. Se você quiser, eu vou com você. Segundo exemplo. Se você falar algo para ela, a gente vai dizer que é mentira. Terceiro exemplo. Se ele estudar, ele vai passar. Então, observe que em todas essas situações, estamos pensando sobre uma condição no futuro, certo? Note como elas expressam uma condição, que é basicamente assim. Se fato A acontecer, fato B acontecerá como resultado da condição A. Ou seja, se você quiser, é a minha condição. Estou te propondo alguma coisa, tá certo? Então, se você quiser, eu vou com você. E eu vou com você é o resultado, né? Que se a outra pessoa aceitar, né? Eu vou com ela, certo? Então, né, nas estruturas aí das frases, vocês podem observar que na primeira frase está no presente, né? Se você quiser, eu estou me referindo no presente, no agora, e eu vou com você é futuro. Então, a estrutura do first conditional é basicamente desse jeito. No inglês é a mesma coisa, é só eu pegar essa frase aí e traduzir para o inglês. Então, o presente simples é usado para mostrar uma possível futura condição, enquanto o futuro simples é usado para mostrar um possível resultado futuro. Lembre-se de que a possibilidade de a condição acontecerá é real. Isso realmente importa na primeira condicional, tá certo? Então, por exemplo, quando eu digo, se você falar algo para ela, a gente vai dizer que é mentira. Então, se você falar, realmente o que eu falei vai acontecer, certo? Se você falar para ela, eu vou dizer que é mentira. Tá dando para compreender? Então,
A estrutura, né, de frases na primeira condicional, nós continuamos usando a palavra if, que significa se, e depois dela vem o verbo no presente, e depois, sim, vem o verbo no presente, acrescentamos a vírgula, certo? Acrescentamos uma vírgula, e na sequência, outra frase no futuro, outra sentença no futuro, né? E aí, nessa sentença, nós usamos o will ou o going to, que são estruturas, né, do tempo verbal futuro. E aí, de modo simplificado, o fixed conditional em inglês, ele possui, portanto, a fórmula acima, que é if, então, depois uma frase no simple present, vírgula, uma frase no futuro, certo? Então, a estrutura é essa. E aí, nós temos aqui alguns exemplos de frases. If e o went, I will, tá certo? Esse I will aí tá contraído. Go with you. Se você quiser, eu vou com você. São os mesmos exemplos que estavam lá em português, né? Eu apenas traduzi para o inglês para vocês verem que é a mesma coisa, tanto no inglês como no português. If you tell her anything, well, say it's a lie. Se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. E if he studies, he going to pass. Se ele estudar, ele vai passar. Certo? É ele, eu coloquei ela aí. Certo, minha gente? Deu para entender? Sim, outro detalhe importante é que em algumas frases vocês podem ver essa sentença ao contrário. Primeiramente, a frase no futuro e depois a frase no presente, tá certo? Então, esse if aí, ele tanto pode vir no início da frase como também no meio da frase. O sentido não muda, tá certo? Fica a mesma coisa. Por exemplo, se você quiser, eu vou com você. Ou, eu vou com você se você quiser, certo? É a mesma coisa, é o mesmo contexto. Então, gente, obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, podem falar comigo lá no WhatsApp, tá certo? Vou deixar uma atividade para vocês. Então é isso, um beijo e até semana que vem.